capítulo 3. Chegou, né? Já te avacalhei aqui. Glória a Deus. Malaquias capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 16. Você achou aí, amigo? Em nome de Jesus, todo mundo? Vamos ler a santa palavra, assim diz o Senhor para nós essa noite. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Pelo poderoso, santo nome de Jesus. Eu te peço essa noite, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para compreender a santa palavra de Deus. E que ela entre em nós fazendo morada. Que ela possa nos explicar, crescendo e acrescentando a nossa fé. Para que todo dia a gente possa buscar o verdadeiro sentido de viver sobre essa terra. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, toma esse altar que é teu de honra e direito. Ministra sobre nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Faz a tua boa obra, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Aleluia! Glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Malaquias. Vocês já me viram pregar algumas vezes aqui sobre Malaquias. Mas durante essa semana o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração e eu preciso compartilhar isso com a igreja. Foi confuso para mim, difícil para mim entender o que é que o Senhor exatamente gostaria de falar, porque até a forma como Ele falou foi diferente dessa vez. E me fez ir encontrar o texto de Malaquias, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 16. Um tempo onde o profeta Malaquias brigava ainda com a questão da apostasia sobre a terra. Alguns já haviam desistido de crer, alguns já tinham se esfriado na fé, já tinham se desviado, mas especificamente a partir do versículo 16, ele deixa claro que ainda existia um grupo de homens e mulheres tementes ao Senhor. Homens e mulheres que buscavam a compreensão de um novo tempo. Homens e mulheres que buscavam compreender os pensamentos de Deus a seu respeito. Buscavam alcançar os segredos de Deus a respeito de dias futuros. E aí o versículo 16 começa dizendo que eles se questionavam. Eles diziam, falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Aí deixa claro que havia um memorial diante deles. Eles conversavam entre eles, colocando seus questionamentos, suas ideias. E a Bíblia diz, e o Senhor os ouvia. E ali, adiante deles, o Senhor então criava um memorial. Um memorial onde era guardado, reservado, separado. Aquelas petições, aquelas orações, aqueles nomes preciosos para Deus. De homens que mesmo mediante a tanta tribulação, mesmo mediante a tanta apostasia, mesmo mediante a tanto esfriamento, continuavam crendo e temendo ao Senhor. Fala para esse irmão que está ao seu lado, eu quero crer que você é assim também. Aí, no versículo 17, o profeta diz assim, vai chegar um momento tão especial,
que Deus já reservado esses nomes desses homens que temeram até o fim de suas vidas. Deus vai ter a oportunidade de manifestar algo brilhante. Ele diz assim: eles serão para mim em particular tesouro naquele dia. Como garantindo para nós que a grande preocupação do último dia de Deus não é vir com juízo sobre o ímpio, não é destruir o ímpio, não é vir com julgamento sobre pecado e iniquidade, porque é claro que Deus tem que fazer essas coisas, porque Deus também é juiz sobre a terra. Mas ele deixa claro no versículo 17 que a grande preocupação do coração de Deus é quando chegar o grande dia, ele poder manifestar o seu galardão, poder manifestar o seu grande amor sobre a minha vida e a sua vida. Ter separado e reservado para nós algo especial do seu coração. Então ele diz, para mim, particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que serve. A preocupação de Deus é trabalhar de uma forma que a gente seja poupado e resgatado sem sofrimento, sem sacrifício, sem males, sem dores, porque esse é o projeto final do coração de Deus. Mas no versículo 18, Malaquias trouxe para mim uma grande e poderosa revelação. Algo que mexeu com o meu homem interior, e eu quero discutir isso com vocês essa noite, porque a Bíblia Sagrada não nos traz certeza absoluta, mas é o que eu acredito, é o que eu vou manifestar as minhas palavras. Ele diz assim, eu vou começar, você vai repetir. Ele diz assim: então vereis outra vez. Vamos dizer de novo. Então vereis outra vez. Aí ele continua a frase, e ele diz: a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então é claro que o texto de Malaquias, a partir do verso 16, está falando de um tempo futuro, que nós estamos falando dos últimos dias. É claro que ele estava profetizando a respeito do dia grandioso e que a igreja vai ser recebida nos céus, no dia que nós vamos ser honrados pelo Senhor, pelo nosso tempo de habitação na terra, pelo nosso exercício de fé, pelo nosso temor, pela nossa permanência, pela nossa fidelidade. É claro que Malaquias 3, a partir do verso 16, estava falando de dias em que nós seremos honrados pelo Senhor por sermos a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor? Então ele está falando de dias futuros. Ele está falando de dias que ainda estão por vir. Ele está falando de dias que marcam a sentença dos últimos dias de Deus na terra. Os últimos dias da igreja na terra. Então ele está falando de algo que ainda vai acontecer, de algo que ainda vai ser registrado. Malaquias, há tantos anos antes da data de hoje, Malaquias profetizava a respeito do dia em que o Senhor ia celebrar com grande festa o dia do arrebatamento da igreja. Mas ele deixa um segredo no último versículo. Ele diz assim: então vereis, diz para o seu irmão, outra vez, amigo. Capricha, olha dentro do olho dele, diz: outra vez, amigo. Olha aqui para mim. Olha o que o Espírito ministrou ao meu coração. O texto falava a respeito do futuro. O texto falava que quando Deus arrebatar a igreja, o próprio Senhor vai nos honrar. O próprio Senhor Jesus vai trazer para nós um galardão poderoso. Está preparando um grande tesouro para nós. Está preparando um grande lugar. Ele diz: eu vou preparar, o Deus dos exércitos, vou preparar num grande lugar, grandioso e poderoso. E aí nesse dia você vai lembrar, amigo, que valeu a pena ser fiel. Nesse dia você vai lembrar que valeu a pena permanecer. Nesse dia você vai lembrar que valeu a pena ser estabelecido sobre a terra. Você vai lembrar nesse dia que valeu a pena obedecer às leis de Deus, seguir a Deus de todo o teu coração, servir a Deus de todo o teu coração, dar o teu melhor. Naquele dia você vai ver que vai valer a pena ter feito tudo isso nessa terra. Só que o Deus que falou a Malaquias disse assim: eu estou garantindo para você, filho, que isso tudo vai acontecer. Esses dias de glória vão chegar. Mas eu preciso te dizer, você vai ver isso outra vez.
Você vai ver isso, vai passar por essas expectativas, essa experiência outra vez. Aí eu perguntei para o Espírito de Deus: ué, Deus, se a maioria de nós ainda não viu isso nessa terra, o Senhor está nos garantindo uma experiência futura, por que Malaquias disse: então vereis outra vez? Aí o Espírito de Deus falou no meu coração: ô filha, porque a primeira vez ainda é nessa terra. Porque a primeira vez dos olhos contemplarem esse manifestar e esse poder ainda é nessa terra. A outra vez será no céu. A outra vez será quando a igreja foi arrebatada. A outra vez será quando o Senhor vier para nos buscar. Mas a primeira vez é aqui e agora. A primeira vez é no tempo de hoje. A primeira vez seus olhos e os meus olhos verão. Ele diz: então vereis. Eu fui buscar o termo verbo no original. E esse verbo ver, no original, não significa apenas olhar. Esse verbo ver, no original em hebraico, significa estar presente, participante, parte integrante da missão. Então, o que o profeta quis dizer é que os meus olhos não vão ver na tua vida. Os meus olhos não vão ver isso acontecer na sua vida. Porque o verbo ver no hebraico, no original, para esse texto, significa ser participante, parte integrante. Então o profeta estava dizendo: você não vai ver, amigo, outra vez. Você vai participar outra vez. Você vai estar presente outra vez. Você vai vivenciar isso outra vez. Fala para esse irmão que está ao seu lado: outra vez. A glória de Deus vai se manifestar. Isso é motivo para muita alegria. Isso é motivo porque a grande maioria das promessas que Deus fala a respeito de coisas que vai fazer na minha vida e na sua vida. Mas muitas promessas Deus dedica ao tempo do milênio. Deus dedica ao tempo em que nós vamos subir com Jesus Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Deus dedica muito tempo contando como é que essas coisas vão acontecer. Os evangelhos refletem isso com uma atenção poderosa. Os apóstolos dedicam tempo para explicar algumas coisas que o próprio Jesus Cristo os ensinou. Mas o importante dessa noite de você guardar, e de eu guardar, é que o texto começa: então vereis outra vez. Deus não vai deixar, amigo, para honrar a sua vida só na glória futura. Deus tem um tempo pré-estabelecido na terra para levantar os homens dele, as mulheres de Deus, os seus servos, as suas servas, aqueles que aprenderam a dedicar suas vidas a obedecer a voz do Senhor. Vamos continuar o texto para você entender. Ele diz assim: então vereis outra vez. Me deu até vontade de escrever música com esse verso. Eu fiquei tão animada com isso. Era como se Deus estivesse falando poeticamente ao meu ouvido: filha, você ainda não viu nada porque nem olhos viram. Você ainda não ouviu nada porque nem ouvidos ouviram. Você não pensou, não imaginou, porque ainda não deixei penetrar no coração do homem. Porque eu estou preparando um galardão, como o Deus dos exércitos está preparando o lugar onde a igreja vai ficar. Eu estou preparando o tempo, a terra, o momento onde vocês serão exaltados. E então verás pela primeira vez que eu não sou Deus que durmo, que eu não sou Deus que esqueço, eu não sou Deus que apago, eu sou Deus que tudo vejo, que tudo sei, que nada se perde diante dos meus olhos. Eu sei bem a diferença daqueles que são meus para os que não são. Ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre quem? Lê aí, amigo. Entre o justo e o perverso. Algumas versões: entre o justo e o injusto. Outras versões: entre o justo e o ímpio. Eu preciso explicar isso para você. Porque a segunda questão que o Espírito de Deus falou no meu coração, eu preciso que você preste bem atenção aqui para você poder alcançar. É que Deus não estava falando das mesmas situações. É por isso que o texto foi parafraseado. É por isso que o texto foi dividido em vírgulas.
Deus não estava fazendo uma comparação entre 4 adjetivos ou qualidades. Deus estava separando 2 grupos de pessoas. Acompanha meu raciocínio. Ele diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Vamos tratar de ímpio para ser mais fácil. O que significa justo? Justo significa aquele que tem a capacidade e o entendimento de obedecer os estatutos de Deus. O justo é aquele que já alcançou a maturidade de aprender a ter uma vida segundo as leis de Deus. Então, Deus começa a dizer na frase do versículo 16, através do profeta: então eu vou fazer diferença outra vez. Eu vou fazer diferença na vida daqueles que já aprenderam a viver segundo a obediência da minha palavra. E daqueles que nunca aprenderam, porque não querem, porque não conseguem, porque obedecer às leis de Deus, para eles são fardos. Obedecer às leis de Deus é pesado demais, é jugo. Então eu, o Senhor, vou mostrar para todo mundo que eu sei bem a diferença daqueles que obedecem às minhas leis, aqueles que já colocaram em seus corações a preocupação de me obedecer, e os que nunca conseguiram fazer isso, porque a lei não entra dentro deles, a lei não entra dentro dos seus corações. Pastora, que lei é essa? Leis de obediência: não adulterar, não matar, não roubar, não desejar o que não é seu, não ser participante de idolatria. Isso são as leis de Deus. Então Deus coloca numa linha de raciocínio e consegue classificar o seu povo em grupos. Deus classifica o seu povo: aqueles que aprenderam a obedecer às leis, são obedientes à lei. O que é isso? Não mata, não rouba, não adultera, tem uma vidinha boa, não é egoísta, não é invejoso, consegue ter uma vida razoável. E é o que eu vou dizer para você: eu conheço muito justo que não entregou a vida para Jesus. Você certamente conhece também. Aí eu vou continuar minha linha de raciocínio. É por isso que eu acho que Deus aqui estava dividindo pessoas em 2 grupos diferentes. Deus estava dividindo o povo: os justos e os justos, leia na sua Bíblia, e os que servem e os que não servem. Para mim são coisas diferentes. Por quê, pastor? Porque justo fala de obediência à lei, servo não. A palavra servir significa submeter-se. Nós, carnais, terrenos, fazemos confusão com o termo. Nós fazemos confusão entre ser servo e prestar serviço. Aí você encontra algumas pessoas, você diz assim: você não tem servido a Deus. Aí essa pessoa se assusta. Ela diz assim: por que você está dizendo isso? Porque você não vai limpar a igreja no sábado, porque você nunca vai para a escala da portaria, porque você nunca ajuda os músicos a limpar os instrumentos, você nunca vai lá ajudar a igreja, você não dá célula, você não faz evento, você não serve a Deus. Amigo, isso é um grande engano. A palavra servir significa submeter-se. Quando eu presto serviço à obra, é o manifestar do meu amor por Deus. É um bônus. Eu não vou ser julgado pelo meu serviço. Eu vou ser julgado se eu sou servo ou se eu não sou servo. Eu não vou ser julgado pelo nível de serviço que eu trago. Eu vou ser julgado diante dos olhos de Deus, se eu sou servo ou se eu não sou servo, se eu me submeto ou se eu não me submeto. O que é ser servo de Deus? É submeter-se a Deus como Senhor. Ele é Senhor,
Ele é autoridade sublime. Ele é maior autoridade sobre a terra, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem a voz poderosa. Ele tem o conhecimento, a sabedoria, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele governa. Ele decide. Ele determina. Quando eu me submeto ao governo de Deus, eu empresto meu ouvido para obedecer. Quando eu me coloco debaixo do governo de Deus como servo, eu entendo que eu não mando nada. Eu entendo que eu não tenho poder nenhum. Eu entendo que tudo é dele, para ele e por ele. Eu entendo que quando eu sou servo do Senhor, é Ele que manda, é Ele quem determina, é Ele que sinaliza, eu só ponho em prática aquilo que chega aos meus ouvidos. Deu para entender ou não? Então Deus está dizendo assim: então vereis outra vez que eu vou fazer diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que aprendeu a obedecer a lei de Deus, entre aquele camarada que é bonzinho, que você deve ter ouvido o discurso já na sua família. Você chegar para eles assim: você precisa aceitar Jesus, amigo. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Porque a Bíblia Sagrada diz: só existe um caminho, a verdade e a vida. É seguindo a Jesus Cristo que a gente tem direito à vida eterna. Aí o camarada responde assim para você: mas amigo, eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, sou homem de uma mulher só. É do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Eu não faço nada que desabone o meu comportamento. Eu já tenho Deus. Quantos já ouviram esse discurso? Esse camarada é justo. Esse camarada é justo. Ele só não serve a Deus. Esse camarada é justo. Meu pai era exemplo disso. Antes de nós entregarmos nossa vida para Jesus, eu tinha no meu pai o exemplo de um homem justo. Um homem que obedecia, um homem família, pai. Um homem que trabalhava, que cumpria os seus projetos, um homem reto, íntegro, mas que não servia a Deus. Porque existe uma diferença entre ser justo e servir a Deus. Então Deus estava dizendo assim: vai chegar uma época que eu vou saber fazer bem diferença entre esse povo. Eu vou fazer diferença entre aqueles que aprenderam a guardar a minha palavra, aprenderam a obedecer as minhas leis, têm uma vida honesta nessa terra. Não fazem nada para transgredir meu coração, não fazem nada para magoar meu coração. Tem uma vida comum. E tem uns camaradas aí que não me obedecem de jeito nenhum, porque eles matam, eles roubam, eles adulteram, eles têm inveja do que os outros têm, eles seguem a idolatria, servem a idolatria. Esses camaradas eu chamo de ímpios. Está escrito aí na sua Bíblia. Esses camaradas eu vou chamar de ímpio. Mas os que obedecem, não. Os que obedecem eu chamo eles de justos. Os que obedecem são chamados de justos. Aí Deus fecha uma lacuna. Aí Deus abre outra lacuna. Aí Deus diz assim: e também vou fazer diferença entre os que me servem e os que não me servem. Eu vou fazer diferença entre aqueles camaradas que aprenderam a me colocar como Senhor, aqueles camaradas que aprenderam a ouvir minha voz e perguntar: Senhor, eu posso? Essa porta é para eu passar? O que é que o Senhor quer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Qual a atitude que eu tenho que tomar? Que decisão eu tenho que tomar? Deus olha lá de cima e diz assim: esse camarada é servo. Ele não é servo porque ele opera serviço. Ele é servo porque ele já aprendeu a se colocar debaixo do meu senhorio, debaixo da minha autoridade. Ele não é servo porque ele vem limpar a igreja. Porque isso é um grande engano, amigo. Você vem limpar a igreja, você vem cuidar das coisas de Deus, porque você manifesta o teu amor por Ele. Eu cuido de pessoas, cuido de ovelhas, como a Bíblia diz, não porque eu faço disso serviço, não porque eu entenda isso como
título para eu ser serva de Jesus Cristo de Nazaré. Eu faço isso por amor a Deus. Eu faço isso porque eu já alcancei, que eu não vou ganhar galardão do coração de Deus. Eu não vou ganhar aplauso do Senhor. Eu não vou ganhar promessa nem mudança de vida se eu continuar só trabalhando no serviço. Eu só tenho outra vez a diferença. Eu só terei outra vez a manifestação de poder se eu aprender a ser servo do Senhor. Quando eu aprendo a ser servo, quando eu aprendo a ouvir a voz de Deus, quando eu deixo Deus governar a minha vida, nas pequenas coisas, não é só na dificuldade, na tribulação, nas pequenas coisas, gerando intimidade. Você vai comprar um vaso de planta, aí você pergunta para o teu Deus: meu Senhor, qual que é o melhor? É se colocar na posição de saber, amigo, que Deus sempre escolhe o que é melhor para nós. A palavra de Deus diz para nós que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Toda vez que eu empresto o meu ouvido, toda vez que eu empresto o meu coração a ouvir a decisão de Deus, o que Deus vai responder sempre é o melhor para mim. Mas a Bíblia diz que tem um grupo de pessoas que consegue ser servo. Mas existe um outro grupo que não